Gente, boa tarde. Desculpe pela demora. Boa tarde a todos. Eu sou o Márcio, gerente de marketing e produto da Lomadi. A gente vai falar um pouco sobre algumas dicas sobre monetização de conteúdo. Ao meu lado, Isa. Bom, boa tarde. Sou gerente de negócios do Lomadi. A gente vai falar, como o Márcio já disse, sobre algumas dicas. E, além disso, eu acho que o mais bacana desse debate, palestra, enfim, desse hub, é que a gente vai poder conversar um pouco mais. Eu acho que a gente não tem a certeza de absolutamente 100% de nada. O que a gente sabe, o que a gente já, com a experiência que a gente já tem, a gente vai transmitir para vocês. Mas eu acho que o bacana é a gente trocar um pouco e vocês falarem um pouco também o que vocês pensam, porque o nosso produto, na verdade, ele é desenvolvido pensando em novos formatos, em novos tipos de publicidade, enfim. E eu gostaria bastante que vocês trocassem com a gente. E ao meu lado está o Gustavo Torres. Boa tarde, meu nome é Gustavo Torres, eu agora sou o grande responsável por um novo projeto da Lomadi, que é a Ad Network, que é um modelo novo de monetização para os sites e blogs. Então, nós estamos aqui hoje exatamente para monetizar e dar dinheiro para os nossos publishers, para vocês. Então, é uma troca interessante, é legal que todos participem aí e mostrando o lado de vocês. E a gente, com o nosso conhecimento, know-how de mercado, a gente quer trazer isso para transformar isso em dividendos para os nossos publishers. Gente, para começar aqui, eu queria saber quem de vocês já tentou, já trabalha com alguma forma de monetização. Seja no blog, no Twitter, só para ter uma ideia de quão profundo a gente vai poder. Tá. É legal. A gente sempre pergunta isso porque o assunto ele é muito abrangente e ele pode ir para N caminhos e ele é muito segmentado até um pouco pela plataforma de conteúdo que vocês usam, né? Hoje, não a Lomadi especificamente, mas existem soluções de monetização para N tipos de plataforma. Cada plataforma que aparece é uma nova oportunidade de monetização. E por isso até já entra um pouco no que a gente vai falar na palestra, que independente da plataforma que você trabalhe, uma das coisas mais importantes é a sua influência, a sua reputação que você constrói online. E além disso, uma coisa importante, né? A gente apresentou aqui a Isa, o Gustavo e eu. E aí, por exemplo, o Gustavo não estava previsto originalmente para vir para cá, mas eu chamei e o porquê disso, né? Além dele ser um cara muito gente boa, podem falar com ele. Mas é porque monetização, existem dois modelos que eles são bem distintos mundialmente, em escala mundial falando. Então, você tem o marketing de afiliados e você tem a publicidade online. O marketing de afiliados é como nasceu a rede Lomadi. É um formato onde empresas de e-commerce, sites de venda especificamente, criam programas de afiliados e os afiliados executam as vendas para as lojas. Então, o afiliado ele se afilia a um programa de afiliados, independente da plataforma que ele trabalha, e aí, por meio dessa plataforma, exibindo anúncios em N formatos. Acho que uma coisa importante é desmistificar um pouco a figura do banner, especificamente. O banner ele é só um formato de monetização, que ele é adequado mais para sites, para blogs já tem menos adequação, é muito relativo ao tipo de layout, enfim, conteúdo que você trabalha. Então, você tem um formato de monetização que é o denominado CPA. Então, você é remunerado a cada venda que você executa. A grosso modo, se a gente traçar um paralelo, mais ou menos o que a vendedora da Avon faz no processo offline, né? É uma consultora que oferece produto para N pessoas e aquele produto pode ser comprado ou não. Então, o banner em si ele é um formato muito... muitas vezes ele vira paisagem no layout do site, ele não tem tanta atratividade para isso. Então, existem outros tipos de trabalho que precisam ser feitos para você conseguir um resultado nesse processo. E aí, hoje, a Lomadi, como disponibilizava no formato CPA, o formato banner, a gente cresceu uma base de uma forma muito grande. Hoje a gente tem mais de 100 mil sites afiliados ao nosso sistema e grande parte é uma galera que está começando
E essa galera vem perguntar pra gente, mas, pô, inserir lá um banner no meu blog, no meu site, não tô ganhando nada. Então, por quê? Não entendem que o modelo de banner é um modelo de publicidade, que a atratividade para vendas, e pontualmente, ela tem que ser muito segmentada para ela trazer um resultado que seja satisfatório para os dois lados. E aí o modelo Ad Network é um modelo de publicidade, onde os anunciantes têm campanhas pontuais com início e fim, né? Então, na Lomadi, CPA, você tem anunciantes que são fixos, eles já estão, por exemplo, a Dell está com a gente há 2 anos, são 2 anos consecutivos, qualquer um que se afiliar exibe o anúncio da Dell de forma fixa e estática. E já no modelo Ad Network é uma campanha que tem um começo e um fim num período pré-determinado. Então, são 2 modelos de negócio, são 2 formas diferentes de monetização. Então, acho que isso é um pouco do que porque o Gustavo está aqui, um pouco dos diferentes tipos de monetização que a gente oferece. Tá? Um pouco sobre o conteúdo, monetização não se fala, como posso dizer, não é um assunto que você pode tratar a parte de outros quesitos e outros requisitos que um site, enfim, que um publisher deve ter para ganhar dinheiro na internet. Então, a gente vai abordar de uma forma um pouco mais abrangente todas essas questões. Qualquer coisa, interrompe, levanta a mão, a gente leva o microfone até aí, o pessoal leva o microfone até aí, para parar para já responder na hora, porque senão depois fica difícil voltar ao raciocínio e fica difícil, às vezes, os outros entenderem a dúvida de vocês, tá? Pode começar. Na verdade, enfim, tem uma reputação online, né? O que a gente fala de reputação é no sentido de você criar um ponto de vista e você ser influente no que você fala e você... eu sempre dou como exemplo o blog do iPhone. Inclusive, ele é um parceiro do Lomadi, porque ele é muito de nicho, ele fala, ele é influente no que ele fala. Todo mundo que tem iPhone provavelmente já ouviu falar, se já não conhece o blog. E ele já se tornou uma mídia influente. Então, provavelmente tudo o que a gente coloca lá tem uma visibilidade muito maior, talvez, se a gente colocasse num portal qualquer como o IG ou como o Terra, no sentido de que ele é muito de nicho. Então, a gente sempre procura falar que, para ter uma reputação online, nesse sentido, de ser influente no que você fala, de saber o que você está falando, não simplesmente falar por falar. E aí, quando a gente leva isso para o mundo de publicidade, é no sentido de não fazer publicidade de uma coisa que não tem nada a ver com o conteúdo do seu blog ou do seu site. Então, provavelmente, se o blog do iPhone fizer uma publicidade ali de algum produto para Android, certamente ele vai ser sacaneado, porque não é o sentido do blog dele. Então, a gente sempre fala para a gente casar essas duas, para o publisher casar essas duas coisas, né? Se o blog fala de banana, não vai querer vender maçã ali, porque não vai dar certo. E é nesse sentido de ter uma reputação, né? De não ser vendido para publicidade, porque, não vai dar resultado para o anunciante, e 2, você vai sair com dinheiro no bolso, mas, quer dizer, não vai ter uma segunda opção. É um pouco nesse sentido. Eu acho que uma coisa interessante a ressaltar aqui é que está tendo uma movimentação hoje de mídia dos grandes portais para os veículos mais direcionados. Então, às vezes você pode pensar, eu tenho um blog pequeno que não tem muito acesso, não vou conseguir ganhar dinheiro com isso. É interessante, então, isso tudo que a Isa falou é o seguinte: você mesmo com pouco acesso, você tem uma taxa de engajamento aí dos seus usuários muito grande. Então, vocês se tornam formadores de opinião dentro da sua especialidade. Então, é interessante você ter um conteúdo, ter uma reputação para você transformar isso em alguma coisa rentável. E a reputação ajuda muito a construir, em termos de monetização, quando você passa a pensar multiplataforma, né? Então, se você tem um blog, você está na plataforma blog, mas você constrói uma reputação como publisher daquele blog ou mesmo com a marca daquele blog, e depois, se você for utilizar essa reputação para transferir para a fanpage do Facebook, para o perfil do Twitter, todos esses canais se estendem à sua reputação que você criou
na plataforma de origem, você transfere para esses novos canais que passam a ser novos canais também de monetização. Então significa que o blog do iPhone, ele é um blog estruturado especificamente em WordPress, mas é um blog, mas que os leitores acompanham ele pela fanpage no Facebook e pelo perfil no Twitter. Então, são mais 2 canais que ele criou a reputação em uma plataforma, e aí ele cria novas plataformas que são novos canais de monetização, e aí ele vai ter resultados também nesses canais. Ele tem que ter a visão de explorar esses canais. Então, assim, a reputação online, ela é importante por essa questão. É multiplataforma. Você tem reputação online. Se é no Twitter, no Facebook ou no blog, ela pode ser utilizada e deve para vender. Acho que esse é um pouquinho do que a gente falou anteriormente mesmo. É ser especialista no assunto. Acho que hoje você entra num portal, você vê 50 milhões de assuntos no mesmo espaço. Eu acho que quando você cria um nicho e você é bom no que você está falando, e você é influente, você tem uma reputação, isso não se cria de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, e talvez nem de um ano para o outro. O especialista é um conhecimento anterior adquirido e que está sendo passado através de um canal como um blog. Então, a dica é você tentar, para quem está começando, tentar ser especialista no assunto que não existe. Não existe um blog que fala sobre um determinado assunto, ou existe poucos, ou existe somente gringos e não tem nenhum no Brasil hoje falando sobre aquele determinado assunto. E hoje a gente vê muito isso acontecendo lá fora, né? E a gente está começando a construir isso aqui no Brasil. De você ser um especialista naquele determinado assunto, naquele determinado conteúdo, e você vai engajando as pessoas, e as pessoas vão te respeitando pelo que você está falando aqui naquele ambiente. Eu acho que é nesse sentido, né, Márcio? Sim. Acho que é importante, nessa visão de especialização de editorias, né, de editorial, uma das coisas importantes é para qual caminho você vai seguir, né? Você tem que estar ciente que, de acordo com o segmento do assunto que você vai abordar, né? Os blogs originalmente são verticais, né? Então falam sobre um assunto de forma vertical, profunda. Um movimento muito forte na internet foram os portais. Grande parte dos portais, eles agregam os blogs à audiência deles. Então é uma tendência já de alguns anos a audiência dos grandes portais da internet, dos que fundaram aí a internet no Brasil, a audiência deles vem em constante queda, e aí, para não perder a audiência, eles agregam a audiência de blogs para que a audiência seja dele. Mas a audiência não é dele, a audiência do blog, ela agrega a audiência a esses canais, e isso foi um movimento muito importante para esses especialistas que passaram a agregar portais. Alguns ainda continuam independentes, mas ainda com relação à escolha do assunto, é importante com relação ao tamanho do mercado que você vai poder explorar quando se fala em monetização, né? Então, se você vai falar, por exemplo, de sexo é um segmento muito limitado para monetização, né? Muitos sistemas, muitas plataformas, elas limitam esse tipo os anúncios para esse tipo de editorial. Não aceitam ou limitam, enfim, e aí você tem uma possibilidade reduzida. E assim outros assuntos, né? Então, obviamente, um site que vai falar sobre tecnologia, possivelmente ele vai ter uma gama maior de produtos com maior afinidade, porque online se vende mais notebooks. Então, são coisas que são interessantes se pensar na hora de estruturar. É óbvio que a gente tem que escrever aquilo que a gente tem paixão, mas é importante ter a visão também do mercado em paralelo, ou pelo menos para saber aquilo que você vai enfrentar, queira você ganhar dinheiro ou não, né? Um bom layout não é tudo, mas é importante. Eu acho que é um movimento quase que diário, o tempo todo, movimentando para se tornar cada vez mais engajador e cada vez mais por dentro, obviamente, dos tamanhos dos banners que o IAB trabalha, tentar entender também um pouquinho para onde, o que dá mais visibilidade, um pouquinho de como os usuários dentro do seu blog se movimentam para você engajar um pouco mais para a publicidade, lembrando que não é somente isso, também entendendo como que o usuário se sente mais confortável lendo alguma matéria do seu blog. Então,
além, óbvio, do conteúdo editorial em si, tentar entender também de que forma você consegue engajar mais a publicidade dentro do seu blog. Uma dica é sempre acompanhar o que o seu blog concorrente está fazendo, fazer um benchmark mesmo, olhar de que forma os blogueiros lá fora estão fazendo, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, na Alemanha, e até mesmo aqui no Brasil, de que forma esse movimento acontece e de que forma o conteúdo, a publicidade, ela é mais efetiva naquele determinado espaço. Então, uma dica é sempre acompanhar o que os outros, enfim, o que você considera como ideal, sempre estar acompanhando e tentar replicar da melhor forma possível. Óbvio, não somente Ctrl+C, Ctrl+V, mas tentar entender também se houve uma mudança no seu blog, de que forma ela mudou. Ela mudou para melhor, ela mudou para pior. Sempre está acompanhando através de ferramentas de acompanhamento, enfim, Google Analytics e uma série de outros. E tentar oferecer a publicidade e o editorial, obviamente, da melhor forma possível para que engaje melhor. Assim. Sobre, especificamente, display, né, que é formato banner, mercado internacional, na verdade, o Brasil sempre demora um pouco mais para receber e implementar as mudanças, mas vem tendo uma movimentação muito grande na internet com relação ao formato de banner, especificamente. Os formatos de banner é uma tendência que vem dos Estados Unidos, é que eles estão crescendo cada vez mais. Então, eles vão cada vez mais ter mais interferência no layout dos sites. Então, se você, o IAB americano, IAB, para quem não sabe, é Interactive Advertising Bureau, é quem regulamenta a publicidade online na internet. E todas as empresas que trabalham com publicidade online, inclusive a gente, inclusive os publishers, os blogueiros, seguem, de certa forma, os formatos que o IAB padroniza. E eles lançaram recentemente um documento que chama Raising the Stars, Alcançando as Estrelas, enfim, que fala sobre a nova padronização de formatos de banner. Então, tem muita coisa nova que está vindo de lá. Por exemplo, no Brasil, já tivemos algumas movimentações. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com internet, não faz tantos anos, né? Mas o formato principal era o full banner, era 468 por 90, 468 por 60, que era o formato mais utilizado, né? Então, hoje, praticamente, o full banner foi abandonado para o formato de super banner, que é 628 por 90, que é um formato maior, enfim, que ocupa mais espaço, né? O IAB já vem trazendo novos formatos que são muito maiores, ocupam muito mais espaço, e isso já vem no mercado americano sendo adotado. De novo, o Brasil leva um tempo um pouco maior. E aí, com relação ao layout, é importante que nem todas as plataformas têm adequação com banner, né? Por exemplo, o Tumblr é uma plataforma que a gente enxerga como muito mais restrita para receber banner do que o WordPress, por exemplo. A estrutura, a arquitetura de informação, o Tumblr não se diz tão simpático, né, aos formatos de banner, principalmente aos maiores. Você chega a ver background de cliente como um banner, né? E no sentido, inclusive, que às vezes você atualiza, muda o background, que é link, que é normalmente que eu várias vezes clico sem querer. Eu acho isso quase uma sacanagem. Porque às vezes você está com uma abinha aberta aqui, para você desclicar dela, você clica fora do site. Aí você clica fora do site, aquele background é um link para uma venda, enfim. Os formatos de internet, assim, eles são muito variáveis, né? Você tem formatos mais invasivos, menos invasivos, aí é muito o publisher que dá o espaço de quanto ele quer ceder ou não. Background é um formato, ele é muito, não sei se vocês já viram, né? Background, ele pega geralmente as laterais, o fundo do site para uma ação, e geralmente é de branding, né? Background, Isso. É uma intervenção, né? Realmente ele é mais invasivo, mas é o publisher que aceita ou não, mas geralmente ele tem uma atuação mais para branding mesmo. Muitos backgrounds que eu já vi não tem ação de clique, a maior parte dos que eu já vi não tem ação de clique para a loja, mas a parte para você lembrar da marca, eventualmente no conteúdo tem algum banner lembrando. Eu acho que falando de layout e um pouquinho de background também, acho legal, quem não viu ainda o novo formato do blog da Petiscos, da Júlia Petit, de moda,
eu vi há pouco tempo, eu falei, nossa, é uma mudança drástica. No primeiro momento eu particularmente não gostei, no segundo momento eu achei mais legal e mais interativo. Mas você vê um movimento de tentar entender como é que você consegue engajar mais. Ao mesmo tempo você entra no blog e você fala, é o blog da Julia Petit ou é o blog do eu acho que era do Boticário. Não me lembro se era exatamente esse ou do Make-up. Enfim, tentar entender. Eu acho que existem limites aonde você pode chegar. Talvez as pessoas que estão entrando ali no blog da Julia Petit não se sintam ameaçadas porque elas usam o make-up. Algumas pessoas acham que não, então que não é para tanto. Mas acho que tem um limite aí entre ser muito agressivo e tentar engajar da melhor forma possível. Assim. Só para fechar aqui, um exemplo legal, a gente teve uma ação há pouco tempo com os Correios. Então, quando você finalizava a compra, vinha uma mídia que envelopava com o Sedex, falando, pô, já você comprou, agora você pode receber com o Sedex 10. Você quer receber? Então, tem muita interação da mídia com o conteúdo, com o que vocês estão falando. Então, existe uma troca muito grande entre nós, que somos o contato com os anunciantes, que vai fazer essas ações com vocês, e de vocês interpretarem o conteúdo de vocês e associarem isso com as possibilidades de mídia que a gente pode ter, que hoje a gente não chegou nem a 5% do que pode atingir. Com a criatividade, a gente hoje ainda não tem mídias especializadas em criação de novos formatos de mídia online, por exemplo. Então, acho que a gente ainda tem muito a atingir e hoje a gente cresce muito com essa troca que a gente tem com nossos publishers. Acho que é mais que a criatividade, é a integração entre o conteúdo e a publicidade. Acho que esse é o raio-x da questão. É que assim, por exemplo, para questão de banner, para iPad, no caso, eles não podem ser animados, tem o GIF. Então, como trabalhar isso? Se depende do público, se é bom sempre seguir para iPad, HTML, entre outras coisas, assim, de como que está o layout hoje, o futuro, tablets, etc. É aí que está o planejamento do que você... Para quem está começando, não pense que todo mundo vai acessar somente pelo computador. Vai ser acessado também pelo iPhone, pelo Android, enfim. Eu acho que o primeiro passo é desenvolver para todas essas plataformas, pelo menos as mais populares. Android, iPhone enfim, tentar chegar pelo menos no grande público. Óbvio, tem outras plataformas, mas que não são tão essenciais. Mas talvez não bloquear, não fazer uma coisa congelada de uma forma que depois, se você for alterar para conseguir ser visto no iPad ou no iPhone, ela não seja possível. Então, tentar pensar a longo prazo para não te dar tanto trabalho depois para você ter que refazer tudo para conseguir que a publicidade seja exposta em todas as plataformas. Tecnicamente, hoje, por exemplo, tecnicamente um ad server, que é quem serve a publicidade ele chama de devices, né? Então você tem o browser iOS, você tem o sistema operacional, você tem iOS, desktop, enfim, mobile. Então, quando ele vai servir a publicidade, ele detecta que aquele site está sendo acessado por um device mobile, que é, no caso, um tablet, ele vai exibir uma publicidade que seja adequada com aquele formato. Na verdade, os ad servers eles são programados para isso. Os bons ad servers, os ad servers de mercado, né? Então ele vai saber, ele fala, bom, isso é real time. Então a publicidade que vai ser exibida ali, ela vai ser previamente e na hora de exibir ela já vai ser adequada com o formato e também com as especificações. Por exemplo, não tem flash, mas ela consegue exibir em HTML5 ou banner estático. Então, mas é óbvio que isso são novos direcionamentos que a publicidade online está tomando. Parece que o Flash tem caído um pouco, né, não para Rich Media, mas o HTML5 vai pegar Rich Media também. Então, a gente está passando por uma grande transformação, na verdade, dessa parte de display e da parte visual online em geral. Um ponto muito importante é saiba quem é o seu leitor. Tradicionalmente, a gente vê isso como um paradigma do offline. A gente criava campanhas segmentando homens, mulheres,
Então a agência vinha e, pô, eu quero um target muito definido, homens e mulheres de 18 a 60 anos, de classe A, B, C, D, E. Você falava, pô, tô o mundo inteiro. Então hoje, graças ao online, a gente tem a capacidade de segmentar e conhecer muito melhor o nosso público. Então, a gente tem ferramentas hoje na internet, e aí trazendo um pouco pro nosso grupo hoje, pro Buscapé, empresas de segmentação. E aí a gente consegue chegar a níveis de segmentação com precisão de intenção de compra. Então, eu não só sei hoje qual dispositivo que ele está utilizando, então eu consigo identificar se ele está através de um celular, se ele está através de um tablet ou se ele está através de um notebook. Eu consigo saber o geo-IP, a localização que ele está. Não é muito preciso ainda no Brasil, que a gente tem alguns problemas de localização de IP, mas aí eu consigo avançar um estágio que eu sei se o cara ele tá interagindo com conteúdo de esporte, se é notícia, qual é o interesse dele ali de navegação. E aí não só sei o interesse de navegação, como eu cruzo dados que a gente tem de informação de compra do Buscapé, eu consigo saber se ele está interessado em comprar um notebook, se ele está interessado em comprar um MP3 player. E através disso a gente cruza todas essas informações e a gente fornece a publicidade para ele exatamente no que ele está focando. Então, com essas ferramentas, vocês têm a capacidade de identificar quem são os leitores do site de vocês e focar o conteúdo editorial para esse público. Então, por exemplo, você pode fazer uma leitura aí dos usuários do site de vocês, identificar que 90% dos seus usuários se interessam com esportes e você está falando de repente de moda. Então você pode fazer um link associando moda a esportes, que você vai atrair um engajamento maior desses caras. Então é interessante que você saiba exatamente quem são os seus leitores. Isso. A gente tem uma ferramenta, na verdade, assim, como funciona, né? Qual é o procedimento básico para quem é publisher, todo publisher, ou que está começando, ou que já tem um trabalho iniciado. É analisar constantemente o tráfego do site de vocês. Então, possivelmente, quem tem blog, especificamente, o Facebook já, as fanpages já tem, né, o painel já está bem melhorado, mas especificamente para quem tem blog já tem o hábito de usar o Google Analytics, né? E o Google Analytics ele traz informações mais gerais do conteúdo da navegação do site de vocês. Então, fala de taxa de rejeição, origem de tráfego, para onde está indo, taxa de rejeição, enfim. Ele dá esse tipo de métrica. A gente tem o Buscapé Company, especificamente, comprou uma empresa recentemente que chama Naveg. A gente pode passar depois o contato, e ela é uma ferramenta gratuita para o publisher. Então, ele tem um sistema que ele rastreia toda a navegação dos leitores e ele fala que esses leitores que vieram ao seu site têm interesse de conteúdo sobre determinados assuntos, aí são mais de 100 categorias. E além disso, acho que primeiro, antes do conteúdo, do interesse, ele te dá que 50% é feminino ou masculino, qual é a porcentagem de quem tem curso superior completo, se ele tem o ensino médio. Eu acho que tem outras coisas. Ele te dá qual é o estado onde o seu usuário está localizado. Então, enfim, ele te dá coisas além do que o Google Analytics te dá quando você insere a tag do Analytics no seu blog. E aí, obviamente, ele te dá, como o Márcio falou, no final ele chega no nível de interesse do usuário que está dentro do seu blog, né? Às vezes até especificamente em produto. Então ele fala, usuários que acessam seu site estão interessados em notebook, em câmera digital. Ele dá esse nível de detalhe para que depois seja trabalhado o conteúdo e também a monetização. Eu acho que a Naveg ela já está disponível para os usuários do Lomadi. Então, quem já está cadastrado no site da Lomadi já tem uma porcentagem de um tipo dessas informações. E quem quiser mais informações ainda, ela tem um plano pago, onde ela te dá mais informações ainda do usuário do seu blog. Mas a gente já tem uma porcentagem de informações para os usuários do blog da Lomadi. Qual é o nome da ferramenta? Naveg. Naveg. Aqui. Vai virar. Valeu.
para pequenos publishers, né, para audiências até, acho que, se não me engano, 100 milhões de impressões, a ferramenta é gratuita. Tá? Então, é gratuito para, possivelmente, a maior parte aí de vocês. Bom, importante é saber como crescer sua audiência, né? Então, por mais segmentado que seja seu assunto, é importante você conseguir relevância em audiência. Então, ferramentas gratuitas para você mensurar a audiência e sites similares aos seus, tem o Google Ad Planner, enfim. O importante é que você consiga crescer para ser relevante, né? Então, uma das coisas mais importantes para quem está começando é vir a esses eventos e ter acesso às maiores referências do conteúdo que vocês fazem. Então, aqui vocês vão ter acesso, por exemplo, a N publishers que já são mais, que já estão mais com uma audiência mais consolidada, enfim. E aí o importante é a parceria, são as parcerias de troca de conteúdo que são feitas nesses casos, né? Acho que o maior case nesse segmento é o Não Salvo, que começou recebendo indicações, indicando, ou até hoje faz muito isso, né? Indicando novos publishers que estão começando, que consequentemente ele se transforma numa fonte de tráfego para esses caras. Então, como você vai crescer sua audiência? Obviamente, tem todo o trabalho de SEO, todas essas questões que são mais técnicas e são obrigatórias de se fazer, mas acho que para crescer mesmo o tráfego, tem que investir nas parcerias, né? Acho que a blogosfera é bem aberta para esse tipo de parceria e conhecer todas as iniciativas de movimentação da blogosfera, como o El e o Pix, são espaços para vocês se divulgarem, né? Como também tem o Top Blog, que é um prêmio que a gente apoia. Enfim, e principalmente nessas parcerias online, né? Quem é o cara que você se espelha, mas quem são os blogueiros que são seus, que escrevem sobre assuntos relacionados aos seus, e tentar buscar parcerias de troca de links, enfim, trocas de espaço nesse segmento. Isso, acho que o pessoal, em geral, é bem aberto para conversar. E é muito importante crescer em audiência. Para quem quer, independente de ganhar dinheiro ou não, a audiência é fundamental para a estruturação aí dos blogs, enfim, do conteúdo online em geral. Eu acho que além das parcerias, que é ponto 1 para você crescer, é extremamente necessário. SEO, uma outra ferramenta que, enfim, que eu acho que é extremamente positiva e, obviamente, e, mais uma vez, necessária para você se desenvolver o crescimento da sua audiência. Então, 2 dicas primordiais seriam essas: parcerias, então troca com quem você está falando. O Não Salvo mesmo, ele tem uma série de parcerias de blogs de humor, então participar de eventos como esse eu considero extremamente importante. Você consegue falar com Não Salvo, você consegue falar com o Jacaré Banguela, você consegue conversar com os caras do Jovem Nerd. Então, acho que isso vale, porque se cria aí uma parceria de amizade, de negócios, e que pode ser relevante para o seu blog, para o crescimento. E, além disso, investimento em SEO. Acho que, se for para gastar tempo, gaste também com SEO, que é super importante. A gente vai acelerar mais um pouco por causa do tempo, já para poder liberar, tá? Mas é importante pensar sempre no conteúdo, né? Então, como você estende seu conteúdo aos seus leitores sem a necessidade deles acessarem o site especificamente, né? O leitor, você às vezes ele tem um acesso, ou ele cria um hábito de acessar o site de vocês, mas não necessariamente aquele hábito vai se perpetuar e ele vai se tornar um leitor assíduo. Então, uma forma de você manter contato com ele, dele receber as últimas atualizações, enfim, os últimos posts, são os formatos de base, são as bases de e-mails, RSS, mas especificamente para monetização, as bases de e-mail têm crescido muito em termos de resultado. Hoje, dentro da Lomadi, é um formato que a gente trabalha muito, com muita eficiência. Então, qualquer publisher, você tem que ter uma área para cadastro, fazer promoções de newsletter, enfim, levantar e criar uma base, porque depois é uma das fontes de monetização mais diretas que você consegue fazer dentro do seu conteúdo, são os disparos de e-mail marketing. Acho que além de você criar o engajamento por um outro canal, enfim, como existe canal no mobile, existe canal no tablet, existe canal no Twitter, no Facebook, enfim, pensar também num canal de e-mails onde você consegue trocar com o seu leitor e você pode fazer uma promoção, enfim, de algum livro ou alguma coisa que tenha a ver com
com o seu blog, você cria engajamento, você cria um relacionamento com o leitor. Eu acho que o mais importante quando você cria base de e-mails, além de, óbvio, utilizar isso posteriormente para fazer algum tipo de publicidade, você consegue ter um outro canal para falar com eles. Então, e fazer, tipo, por exemplo, promoções ou falar sobre um determinado assunto, enfim, ou tentar falar, olha, hoje eu postei esse tipo de conteúdo dentro do meu blog e disparar para eles, para que eles venham até vocês via e-mail, enfim. Eu acho que esse é um ponto primordial também. Eu acho que só para finalizar, uma palavra que vocês devem estar escutando bastante é engajamento. Então, não necessariamente você precisa ter uma base com 10 milhões de usuários cadastrados para você começar a pensar em monetizar essa base. Se você tem um engajamento grande dos seus leitores, você tem um conteúdo, você tem todos os outros passos que a gente já falou, isso ajuda para você ter uma base engajada e que vai converter muito melhor o que você passar para ele. Então, é importante que você tenha uma base, às vezes pequena, mais qualificada. Então, não pense só em volume, mas pense no engajamento, pense em como você interagir com esse cara para você extrair o melhor dele. Monte um Media Kit. Acho que esse se você está pensando em ganhar dinheiro e monetizar o seu conteúdo de alguma forma, esse é o primeiro passo quando se fala em monetização. Acho que ter um Media Kit, até mesmo para você saber quem é o seu público, enfim, pegar tudo que a gente já falou nos outros pontos, mas e colocar ali num PPT, num PDF, enfim, quem é o seu público, o que eles estão interessados em saber. Eu acho que por isso que é tão legal e tão bacana a parceria da Lomadi com a Naveg, porque a gente te dá essas informações para você poder também caminhar sozinho, além de caminhar em parceria com a Lomadi. Sabendo que existem outras formas também de contato comercial. Então, tendo essas informações da Naveg, seu Media Kit está praticamente pronto. Então, aproveita, acho que essa parceria do Lomadi com a Naveg, enfim, para ter essas informações e você compilar tudo isso num PDF, num PPT e enviar quando algum anunciante tiver interesse ou alguma agência entrar em contato com vocês. O trabalho de case também é muito importante. Então, com os acessos, né, a monetização ela pode se dar de duas formas, basicamente. Por meio de uma plataforma, então a Lomadi, a Bullbox, o Google, a Zanox, a ClickMagic, hoje já tem uma grande vantagem, que você tem, além da Lomadi, hoje no Brasil você tem mais de 10 soluções aí de monetização. E a gente fala porque é aberto, a gente quer que o mercado se desenvolva, não tem nenhum problema em citar concorrente, nada disso. Então, você criar por meio de plataformas, especificamente um case, alguma coisa que você consiga fazer dar certo, né? E aí é importante buscar referências, a gente sempre divulga no nosso espaço cases de pessoas que mandaram bem, enfim. E aí colocar também nesse Media Kit os resultados que você teve nessas ações, para depois tentar essa aproximação com anunciantes diretos. Para quem está começando, a gente não recomenda o trabalho de buscar anunciantes diretos, porque é um trabalho muito desgastante, geralmente não dá resultado no começo. Então, você buscar esse trabalho com a plataforma para criar case, para aprender a fazer, e depois, quando você já tiver alguma visão de estruturação da monetização do seu site, você tente, enfim, buscar os anunciantes diretos de agência. A gente participa de eventos aí, social media, de blogueiros, enfim, há uns 2 anos já. Obviamente a gente acompanha esse movimento há mais tempo, mas dentro da blogosfera especificamente existe um grande mito de blogueiros que falam: esse se vendeu porque ele está ganhando muito dinheiro, esse cara é vendido, todo o conteúdo dele é vendido. Existe um grande mito em torno de que ganhar dinheiro na blogosfera parece que é pecado, né? Você ganhar dinheiro. Então, quem faz publi editorial, enfim, quem coloca banner no site, não é pecado ganhar dinheiro. Acho que isso é uma das principais coisas. Acho que todos os veículos, dos maiores até o blog que está começando, todo mundo tem que ter pelo menos a visão de negócios enfim, do site dele, e um plano para fazer disso ser rentável. E não há nenhum erro, não há nada disso. Acho que você não pode ir de encontro àquilo que você acredita, né? Você tem que seguir aquilo que você acredita, mas sempre está aberto para novas oportunidades, novas possibilidades de monetização. Ganhar dinheiro não significa encher o teu site de banner e esperar também que vai todo mundo sair clicando nos banners.
Então é pensar nessa linha estratégica e agir em cima dela. Monetizar existe espírito empreendedor, então acho que é um pouco do que a gente acabou de falar. Um blog, ele é de certa forma um negócio, então quando você começa, muitas vezes você começa sozinho, mas você já precisa ter a visão de que se aquele negócio crescer, qual vai ser o foco que você vai ter dentro desse negócio, se você vai pedir para que alguém te ajude a vender seus espaços, se você vai cuidar da parte editorial, mas também da parte até de tecnologia é importante para você saber onde você vai hospedar o blog, se você vai ter host próprio, vai manter no domínio WordPress, Blogspot. WordPress não aceita publicidade em banner, é importante. WordPress.com, domínio gratuito, não aceita, tem que ser .org, que aí você converte o domínio, enfim. Mas desde sempre ter essa visão de ter um plano de negócios, quanto de audiência você quer ter, o quanto você quer faturar. Obviamente no começo você não fatura, tenham consciência disso, você vai começar muito de baixo, e aí conforme você cresce, você tem que estar planejado para empreender. Porque empreender muitas vezes exige uma postura, a visão empreendedora mesmo. Às vezes você vai precisar abrir uma empresa para vender publicidade, você vai precisar... Então, desde cedo procurar, a gente vai mostrar aqui agora no encerramento um curso que a gente fez, a gente ajuda nesse sentido. Né? Monetizar não é só monetizar, além de ter o conteúdo, tem essa parte do empreendedorismo, então o Sebrae faz muitos cursos para empreendedorismo digital e tem que buscar essas informações para saber para qual caminho mesmo você está indo. Eu acho que esse é um pouco como a gente começou o debate. Acho que a monetização não é uma ciência exata, ninguém tem a resposta exata, funciona para um, mas não funciona para outro. Funciona num blog, às vezes, que estão falando do mesmo assunto, mas você coloca... E tem, teoricamente, a mesma quantidade de audiência, mas você coloca em um e coloca em outro e não é da mesma forma o resultado. Teste. Veja como acompanhe. Quando você fizer algum publi editorial ou você mudou a posição do banner, testa e vê de que forma o usuário do seu blog vai se engajar com aquele tipo de publicidade. Eu acho que é nesse sentido. Né? Nunca acredite em nada que te falam de primeira também. Né? Se você buscar informações, você vai encontrar muito fórum de debate, discussão sobre monetização. Procurarem para o fórum de monetização, vai ter muita gente falando sobre muita coisa, falando, esse sistema é uma porcaria, esse aqui é muito bom. Muito cuidado com isso. Acho que muito importante testar não custa. E você, para chegar no formato ideal, você vai precisar testar muito até chegar a um formato que é ideal para o site de vocês. Formato publicitário, formato de, enfim, volume de receita, tudo isso, como ela não é uma ciência exata, você não tem uma receita de bolo que você vai fazer, vai colocar no seu blog um banner assim, um publi editorial assim, você vai sair ganhando dinheiro. Não. Você vai ter que testar muito até chegar no formato que, enfim, é o formato que vai fazer você ganhar dinheiro. Ou não, então, você pode ter sorte e na primeira teste já dá certo. Sim, não é uma ciência exata. Então, pesquisem mais sobre o assunto, mas não acreditem de primeira aí no que foi falado. E essa é a grande maravilha da internet, né? A internet nos permite mensurar tudo o que está acontecendo. Diferente do offline, que você faz uma ação e você tem que esperar muito tempo para você ter um retorno, ou então nem nunca saber o retorno que você teve, no online você pode ver quantos cliques estão tendo num banner, qual a sua taxa de CTR que está tendo num banner, se você mudar de posição, qual vai ser a melhoria, qual não vai, quanto você está ganhando, quanto não está, mudança de editorial, foco, se você vai pegar uma segmentação A, B, você começa a fazer comparativos e você vai afunilando aí para o melhor resultado. Isso que é o mais interessante da internet. Bom, para encerrar, a Lomadi já existe, acho que há quase 3 anos. Desde o começo do trabalho a gente percebeu que, além de monetizar, antes de monetizar, na verdade, tem um trabalho de base muito importante que precisa ser feito, que é um trabalho de educação do blogueiro, com relação à estrutura mesmo do blog, a questão do empreendedorismo, N coisas que às vezes são até... A gente oferece a ferramenta, mas ninguém usa da forma como a gente quer que use. Então, porque o importante, às vezes, ainda não está na monetização, está na estrutura de conteúdo, na segmentação editorial que você vai criar. E aí, para isso, a gente criou... A gente tem canais de comunicação, a gente tem um blog, o Twitter, onde a gente sempre dá dicas
mas a gente quis formalizar tudo isso, e aí uma parceria com o Top Blog. Não sei se vocês conhecem, mas é um prêmio. O Top Blog está aberto as inscrições agora para 2012, né? Elege os melhores blogs de vários segmentos. Além disso, ele é um indexador de blog, então acho que é interessante também se cadastrarem em topblog.com.br. E com eles a gente desenvolveu uma iniciativa de um curso gratuito, online, para quem está começando, enfim, a blogar. A gente fez em parceria com o Top Blog e o Inagaki, deve estar por aqui, que é o professor. O curso é gratuito, essa é a URL, é isso aí. Para quem quiser acessar. São 10 videoaulas, falam várias coisas. E eu vou deixar até rodando aqui. Não sei se a internet vai ajudar. Eu vou deixar rodando a primeira aula. É um curso 100% online. E a gente gostaria de ter de vocês a impressão, se vocês gostaram. Depois entre em contato com a gente. Tem todos os canais do Twitter. É tudo @Lomadi, Twitter @Lomadi, Facebook @Lomadi. Nosso site também tem todos os canais para discussão. Enfim, o próprio curso tem espaço aberto para vocês falarem o que vocês acharam, se isso está, enfim, se é um conteúdo que vocês que foi útil para vocês, tá? Mas foi desenvolvido com muito nossos contatos aqui, foi desenvolvido com muito foco aí para quem está começando e para desenvolver mesmo o mercado, porque é um curso gratuito para todo mundo, pode divulgar para amigos de vocês, enfim. Eu vou tentar rodar aqui um pouquinho. Bom, e, gente, a gente continua aqui, tá? No evento, Lomadi tá no stand ali. Quem quiser tirar dúvida, pode chegar a qualquer hora aqui. Como a gente está correndo um pouquinho com o tempo, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está disponível para bater um papo, para conversar, enfim.